Graça e paz. Nós estamos com um problema técnico hoje, mas para quem está nos assistindo pela internet, dá para ouvir somente pelo áudio e não dá para ver, não tem vídeo, tá? Daqui a pouco deve entrar no ar e a gente vai continuar e vai dar seguimento aqui, porque já estamos um pouco atrasados, mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos continuar então na Escola Bíblica Dominical de hoje. É a revista chamada Passo a Passo com Cristo, e nós vamos para a lição número 9, que fala sobre dízimos e ofertas. Para quem tem a revista, fica na página 36, e quando o vídeo voltar, deve aparecer o texto na tela. Amém? Versículos para decorar. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derrubar bênção sobre vós sem medida, ou sobre vós bênção sem medida. Isso está lá em Malaquias 3:10. Tudo nesse mundo, no que se refere à organização e fundamento da sociedade, depende do sustento financeiro. A gente sabe disso, né? Tudo a gente precisa de dinheiro, de verba, de din-din. Então o reino de Deus também tem essa necessidade. O reino de Deus, ele estabelece como meio de sustento para a obra de Deus o que nós na igreja chamamos de dízimos e ofertas. Mas o que é a palavra dízimo? Vocês que já se converteram há bastante tempo, já têm essa noção, já têm esse entendimento. Mas para quem ainda nunca ouviu falar sobre o que é dízimo e oferta, a palavra dízimo quer dizer 10%, né? Nós sabemos. Entregar o dízimo significa pagar-lhe 10% de toda a nossa renda. O autor coloca pagar, eu coloco devolver, que é o que a Bíblia nos ensina, que a gente deve devolver aquilo que não é nosso. Dar ou pagar, quando lemos em Gênesis 14:28, vemos que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque pode ser que alguma pergunta venha a respeito desse cidadão. E Melquisedeque na Bíblia, a Bíblia fala que foi um profeta, um sacerdote lá de Salém, que era uma cidade próxima lá do povo onde vivia Abraão. E na primeira vez que Abraão teve esse sentimento de devolver aquilo que não era dele, ele devolveu para Melquisedeque, que era esse sacerdote. A Bíblia não fala muito sobre ele, por isso que eu estou fazendo um parênteses aqui. Se vir alguma pergunta, não existe muita,
muito estudo sobre ele, porque a Bíblia não relata, até porque está lá no início de Gênesis, então não vai ter muito que a gente falar, mas a gente pode ler alguma coisa também depois, lá no livro de Hebreus, capítulo 7, tá? Então a gente vai ver um pouco depois sobre isso. Então a Bíblia diz que Abraão pagou o dízimo, Abraão devolveu o dízimo. O recolher, né, porque no Antigo Testamento tinha-se esse entendimento que eles deveriam devolver tudo aquilo que se produzia. Naquela época, principalmente muito antigamente, né, eles devolviam não com dinheiro, mas com aquilo que eles produziam. Eles devolviam com a lavoura, eles devolviam com o gado, com aquilo que eles se alimentavam naquela época. Então algumas pessoas pensam que nós pagamos o dízimo para dar dinheiro para pastor. Então aqui é um outro ponto para quem está nos assistindo, que o dízimo, ele é também para dar dinheiro para o pastor, sim, mas ele também é para o sustento da obra no todo. Porque o pastor, por exemplo, o pastor da nossa congregação, ele sobrevive de quê? Da obra, dos dízimos, das ofertas. Nós temos, por exemplo, missionária em campo, que depende de quê? Do dízimo, depende da oferta. Então, se não houver esse recurso, a igreja tem uma dificuldade para que ela possa sobreviver. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, o dízimo e a oferta era para sustentar os levitas. Quem eram os levitas? Eram as pessoas que trabalhavam na casa do Senhor, e eles não trabalhavam fora. Eles dependiam somente daquilo que era ofertado, daquilo que era levado para a casa de Deus, e aí Deus estabeleceu então que toda essa porção era dado para que houvesse o sustento da obra. Então Israel pagava dízimo aos levitas, Abraão pagou dízimo a Melquisedeque. Também tem como que deve ser o dízimo. Aí vem a pergunta que está aqui no item 4 da página 37, que algumas explicações importantes. Primeiro que é 10%, que eu já falei, que é 10% de toda a renda. E a Bíblia fala que o dízimo deve ser de tudo, de toda a renda. Quer dizer, não é só... Aí tem uma questão aqui, que eu quero criar uma polêmica desde já para nós, né? Mas não quero que ninguém saia brigando aqui hoje. E eu quero chamar o pastor José Aparecido, eu vou colocar ele na fogueira aqui agora. Porque o autor está dizendo, né? Porque normalmente as pessoas têm perguntas, né? E tem gente que faz tudo quanto é pergunta a respeito de dízimo e oferta. E eu quero fazer uma pergunta aqui, se o pastor concorda com o que o autor está dizendo aqui, que é sobre o bruto e não sobre o líquido. Eu queria ouvir o pastor. Tá. Então, o pastor está pedindo para explicar o que é bruto e o que é líquido. Aí nós vamos entrar agora na discussão. Primeiro, pega uma pessoa que ganha R$1.000, só para arredondar a conta. E a pessoa tem lá o INSS, por exemplo, que é 8%. Então, desconta do salário dela os 8% dos R$1.000, que dá 80, é isso, né? R$80. Ela deve devolver o dízimo dos 1.000 ou dos 920, né? Que é a diferença. Isso assim, eu estou contando líquido e bruto quando tem o INSS. Mas, por exemplo, se a pessoa ganha um pouquinho mais, ela tem o tal do imposto de renda, que para muitos ele pode chegar até 27% do valor da receita bruta que a pessoa recebe. Então nós precisamos ter esse entendimento. Ele é sobre os 1.000 ou ele é sobre os 920 ou sobre 800, 700? E aí eu queria perguntar para o pastor essa conta aí. Bem colocado, bem explicado. Desde que eu fui para ler a Bíblia, buscar entender, quando você citou aí Abraão, citou lá o Melquisedeque, quando Abraão deu o dízimo, ele deu de tudo, né? Então, se eu ganho, por exemplo, R$10.000, o meu dízimo é sobre os R$10.000. Então, é a primeira parte
A primeira parte daquilo que eu ganho. Então, se eu ganho 10, eu vou dar dos 10. Agora, o INSS, como você citou, vai ser abatido dos 10 mil reais, né? Então, mas o dízimo é do bruto total, né? Do que eu recebo. Qual é o meu salário? Meu salário é R$1.000, o dízimo é de R$1.000. Então, a primeira parte é 100, é para a casa do Senhor. Tá, porque existem algumas divergências, e aí eu não quero entrar no contexto da divergência. Por quê? Porque a Bíblia não fala se é sobre o líquido ou sobre o bruto. Esse exemplo que o pastor falou de Abraão, naquela época não existia o governo, por exemplo, né? Se a gente pegar o Novo Testamento, por exemplo, Jesus ele fala assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Será que esse valor que é pago por imposto, ele é para César ou ele é para Deus? Então, eu não vou entrar nesse mérito, nessa questão, e a gente vai entender então, a partir de agora, que ele é sobre o bruto, tá? E aí depois, se algum irmão, alguma irmã tiver alguma dúvida relacionada a isso, aí por favor procurem o pastor da igreja, tá? O dízimo, ele é uma referência que está lá no Antigo Testamento. Eu não vou ficar citando muito aqui Abraão, porque senão a lição ela é um pouco extensa, e fala a respeito do dízimo na lei, né, que é no Antigo Testamento, e também o dízimo, como ele é tratado no Novo Testamento. Então a gente vai lá no item 6, que contém lições importantes a respeito do dízimo. Jesus, ele não abriu mão do dízimo. Muitas pessoas dizem que o Novo Testamento não fala nada a respeito de dízimo, tá? Então aqui nós vamos entender que no tempo de Moisés, também o dízimo foi incorporado à lei. Desculpa, eu comi bola. É o item 6, letra A, né? Jesus não abrogou o dízimo, ele recomendou que os fariseus observassem os principais preceitos da lei, sem abandonar a prática do dízimo, ainda que das coisas mínimas. Jesus, Paulo, Pedro e outros apóstolos, por serem judeus, é claro, dizimavam. Talvez seja essa a razão pela qual não temos mais escrito sobre o dízimo no Novo Testamento. Vocês entenderam aqui? Porque no tempo de Jesus, havia a lei ainda, haviam os judeus, havia um Antigo Testamento, havia aquela crença ainda na lei do Antigo Testamento. Foi depois da morte de Jesus que isso tudo se tornou, de certa forma, diferente. Então Jesus, tanto é que ele fala: eu não vim trazer um novo mandamento, né? Ele veio realmente reforçar, e ele teve que obedecer e ser fiel também no Antigo Testamento. Jesus teve que obedecer. Não sei se vocês já perceberam, Jesus ele frequentava as sinagogas, e as sinagogas eram sinagogas dos judeus. Então ele obedecia toda a lei do Antigo Testamento. Então, se a gente está entendendo que o Antigo Testamento ele era para ser obedecido, também Jesus ele obedeceu. Ele traz também, Jesus, um padrão de vida maior no Novo Testamento. Nós somos chamados para entregar tudo ao Senhor. Isso significa que não devemos dar só o dízimo, mas muito mais. Os crentes primitivos, eles davam tudo. Esta foi outra razão pela qual os apóstolos ministraram pouco sobre dízimo, com falar sobre dízimo para quem dava tudo. Então, a gente sabe que teve no Novo Testamento um episódio que, por sinal, foi muito triste, lá em Atos capítulo 2, depois do Pentecostes. A Bíblia fala que logo depois eles se reuniram lá em Jerusalém e eles entenderam que Jesus estaria para voltar, e eles davam tudo aquilo que eles tinham, eles devolviam para o Senhor, mas não como forma de dízimo. Ali não diz exatamente que é dízimo, tá? Para a gente não fazer confusão aqui. Então, além dos dízimos que nós estamos falando aqui, os crentes devem também fazer ofertas. As ofertas é aquilo que a gente faz além do dízimo. A gente não pode confundir o dízimo com a oferta, tá? Então, pegando o exemplo aí que o pastor deu, né, dos R$1.000, a pessoa tem lá R$100 para devolver ao Senhor, mas se Deus tocar no coração dela, ela pode falar assim: esse mês eu vou contribuir com, sei lá,
R$1, ou R$500, ou 400, ou 100, ou 20, ou 10, ou 1 centavo, não importa. O que a Bíblia está dizendo é que a oferta é além daquilo que você devolve do dízimo. Tem gente que eu já vi fazer que é assim: esse mês eu vou fazer uma oferta missionária, né? Então a pessoa fala assim, pega esse exemplo aí dos 1.000, aí a pessoa fala assim: eu vou ofertar R$100 para missões, e aí ela vai lá e oferta, amém, glória a Deus, só que ela não devolve o dízimo, está errado. Então, se ela for fazer isso, ela deve primeiro devolver o dízimo e depois ofertar, seja lá para qualquer coisa, tá? Eu usei missões como exemplo, mas seja para qualquer coisa, para a obra do Senhor. Tem uma questão a respeito de dízimo e oferta também, que seria mais para a oferta, né, do que dízimo. Então, o que eu vou falar agora não se refere a dízimo, que é o quê? Quando a gente fala de oferta, a gente não fala de oferta só no sentido financeiro. Isso é uma coisa importante para a gente ter na nossa mente, no nosso coração, que eu posso ofertar para o Senhor parte do meu tempo para poder fazer algo para Ele. Isso também é uma oferta agradável a Deus. Eu vou citar um exemplo aqui, e vocês já sabem, e para quem está nos assistindo talvez não saiba, muita coisa que é feito aqui neste lugar, nesta obra física, neste templo, vamos dizer assim, ele é feito com ofertas voluntárias da parte de irmãos. Então, isso é oferta também. A pessoa pode vir aqui e falar: eu vou pintar a igreja, eu vou passar um gesso, eu vou arrumar, né? Agora há pouco estava com a internet ruim aqui, vou mexer na internet, eu vou ficar ali no... Então, por exemplo, a pessoa que louva a Deus, ela está ofertando a sua vida no louvor. Vocês que são do grupo de louvor, a vida de vocês, esse tempo de vocês, está sendo uma oferta agradável a Deus. Apesar de ter dificuldade, de ter um monte de coisas, mas isso também é oferta, tá? Então Deus vai receber isso como oferta. Pergunta da irmã Mônica. Eu tenho 2 perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui, que ela em Deuteronômio 26:12. Eu acredito que esse versículo não esteja na revista, mas também fala de dízimo. Fala assim, quando acabares de separar todos os dízimos na tua messe, no ano 3º, que é dos dízimos, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. E você tinha falado aí de missões, né? Que alguém vai ofertar para missões. E assim, por exemplo, você está com o dinheiro do dízimo separado. Você pagou as contas tudo e separou o dinheiro do dízimo. E aí aparece alguém muito necessitado. Alguém querendo uma ajuda, vamos pôr alimento, e você não tem na sua casa aquela hora. É certo você dar o dinheiro que estava separado do dízimo para ajudar essa pessoa ou não? Não, e eu vou explicar para você por que não, tá? Porque alguém que pode estar nos assistindo, pode estar falando: nossa, mas isso é um egoísmo da nossa parte, de entender que eu devo, se eu tenho uma pessoa ali que está passando necessidade. Então, só para você que está nos assistindo, e você que está aqui, e você que fez a pergunta, Mônica, foi uma ótima pergunta, é muito legal, é muito interessante isso. A igreja, ela é o corpo de Cristo, ok? Todo mundo concorda comigo? Isso significa dizer que o corpo de Cristo, ele é formado por várias pessoas. Então, pegando o exemplo seu, a pessoa foi lá e está precisando de alimento, por exemplo. E você entendeu que aquela pessoa tem uma necessidade. Qual é o teu papel? Você pode até ligar para o pastor, você pode até ligar para alguns irmãos, você pode até fazer isso de forma que existe, por exemplo, na nossa igreja, em algumas também tem, existe um departamento, onde esse departamento ele é responsável por ajuda, por auxílio para essas pessoas. Então, qual é o papel nosso? Bom, eu sei que tem uma pessoa que está precisando e está necessitada. Eu devo buscar a igreja no corpo de Cristo, e esta
igreja, de alguma forma, ela vai recomendar e vai sugerir que essa ajuda seja feita de alguma forma. E esse dízimo que você tem que fazer tem que ser devolvido para a obra do Senhor. Mas uma coisa não tira a outra, tá? Não significa que você vai chegar e vai falar assim, então, eu não vou dar o dinheiro para você e tchau e vai embora. Não, você não pode despedir aquela pessoa daquela forma. Você deve buscar ajuda. E na nossa igreja, e eu posso falar isso com toda certeza, nós temos visto isso, né? A não ser que a pessoa não queira depender da igreja para isso, mas a igreja está aqui para isso, né? Ela está aqui para ajudar, para auxiliar, para que todo o corpo de Cristo trabalhe de forma tal que a gente não veja nenhum dos nossos passando necessidade, né? Então a igreja está aberta a isso. É óbvio que tem pessoas que fazem isso por maldade, a gente sabe disso. A pessoa vai lá e fala assim, eu vou todo mês lá na Mônica agora, ela me deu comida, então vou todo mês lá. E às vezes a pessoa tem condição, mas isso o próprio Espírito Santo depois vai iluminar a mente e o coração dela, da pessoa, e vai entender que aquela pessoa está fazendo por maldade. Mas quando a pessoa faz que ela está precisando, a gente entende isso e acaba de alguma forma ou outra ajudando. Amém? Está respondido? É isso, pastor? Concorda comigo? Amém? Vamos lá. Então, a respeito das ofertas, a primeira referência à oferta que a Bíblia fala é no caso de Caim e Abel. Ali vemos uma oferta que agradou a Deus e a outra que não agradou. E diz que problema estava no coração do ofertante. Olha que interessante. Eu sempre, quando li esse versículo, esse texto de Caim e Abel, a gente olhando de fora, a gente ia falar assim, nossa, como Deus foi ruim ali, né? Ele se agradou da oferta de um e não se agradou da oferta de outro. A pergunta é, mas por que foi? Porque a Bíblia diz que Deus conhece o meu e o seu coração. É só por isso. A resposta é tão simples. Eu fiquei na minha vida durante muito tempo procurando, né? Às vezes até questionando Deus. Nossa, Deus, né? Por que você não se agradou da oferta de um e do outro não? E aí é isso. Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe aquilo que você está fazendo que agrada a Ele. Os princípios que regem os dízimos regem também as ofertas. A base da contribuição com dízimos e ofertas é o coração voltado para o propósito de servir ao Senhor. A diferença está na forma. Dízimo é 10%. Oferta é aquilo que está além, aquilo que Deus propõe no seu coração. O dízimo, a finalidade do dízimo é para que haja o sustento da casa do Senhor. Pegando o exemplo que a Mônica deu aqui. Se todo mundo for dizimista e todo mundo for ofertante, quando chegar essa pessoa necessitada na casa dela ou na casa de qualquer um irmão, alguém vai levantar a bandeira e vai falar, olha, estou precisando de uma cesta básica para ofertar, conversa com a área, com o departamento específico da igreja e a igreja vai poder contribuir. Porque ela vai ter condições de fazer isso, porque todo mundo vai estar ofertando e dizimando. Outro ponto importante é que para as ofertas, é para custeio de outras despesas, né? Como por exemplo, a construção de melhorias no templo, por exemplo, daqui a alguns dias a Igreja Batista Nacional Palavra da Vida vai precisar construir um outro templo, né? Vai precisar ir para um outro lugar maior. Então, se ela tiver um caixa, se ela tiver irmãos ali firmes com oferta e com dízimo, vai chegar um tempo que ela vai ter condição de fazer isso, como a gente vê outras igrejas fazendo também, porque são pessoas que estão ali fazendo de coração. Então, ofertas a pessoas ou instituições, que é o ponto 3 aqui. Pode-se dar contribuição a instituições ou pessoas? Esse tipo de oferta é chamado às vezes de esmola. Mas esmola aqui não significa algo de valor irrisório, como se dá um mendigo, mas uma boa oferta. Então, quando a igreja tem condições, quando está todo mundo abastado, e quando a igreja está bem, ela vai conseguir contribuir para outras instituições. Então, por exemplo, aqui, nós ofertamos para missões. Se a gente quiser ampliar o campo missionário, a gente vai conseguir ampliar, porque a gente vai poder ofertar um valor maior para essas instituições. As ofertas no Velho Testamento, né? Tem pergunta? O pastor está lembrando aqui de uma outra oferta que é importante também. Nós ofertamos para uma casa de
de recuperação aqui perto. Então, tudo isso são valores, são bens, são coisas que os irmãos trazem para a casa do Senhor, e isso automaticamente acaba sendo ofertado para terceiros também, tá? Então, vejam a importância do dízimo e da oferta na palavra de Deus. Tem mais pergunta? Não? Pode-se fazer oferta em mercadoria, roupa, calçado, alimento, material para construção, mas quando se faz campanha por oferta de um modo geral, o que espera é contribuição em dinheiro. Não se deve pegar o dinheiro e comprar algo para ofertar. Bom, aqui a gente já viu também, e eu já vi várias vezes na questão da oferta, de pessoas que ofertam material. Acho que foi, não sei se já aconteceu aqui, pastor, depois o senhor me lembra, mas eu já vi ofertas aqui nessa igreja. Pessoas ofertaram em material de construção. Pessoas ofertaram em construção de coisas para a igreja que às vezes a gente vê, às vezes a gente sabe. Às vezes, de repente, a cadeira que você está sentado pode ter sido uma oferta de um irmão. Às vezes, o piso que você está pisando hoje pode ter sido oferta de um irmão, uma oferta voluntária. Às vezes a tinta que foi pintada, a gente não sabe, não precisa saber, porque a Bíblia não diz que a gente tem que sair contando para todo mundo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, né? Mas o importante é saber que faz parte da obra de Deus a gente ser dizimista e ofertante. O método bíblico para o sustento da obra de Deus, não encontramos na Bíblia outro método que não seja dízimo e oferta para o sustento da obra. Quermesses, sorteios, promoções, festas beneficentes. Então aqui, essas coisas são estranhas à palavra de Deus, tá? Então se o pastor pegar aqui algum dia, né, acho que o pastor Cido nunca fez isso, mas se ele pegar uma cartela, ou ele promover na semana que vem um bingo, né, nós vamos fazer um bingo aqui dentro da igreja, para poder levantar recurso. Isso é estranho, gente, tá? Só para vocês saberem. Se alguém falar, isso é um pouco estranho. Tem uma pergunta ali, Rodrigo, por favor. Só um minutinho que ele vai levar o microfone. E campanhas na igreja de cura e libertação, essas campanhas, é estranho aos olhos de Deus ou é uma coisa que o homem faz só para arrecadar mais dinheiro para a igreja? Boa pergunta, hein? Gostei. Muito bom. A Lívia está perguntando se essas questões de campanha, e aí eu quero entrar num contexto aqui, para não causar polêmica, porque nós temos muitos irmãos em Cristo, inclusive que estão assistindo essa live, que são de outras igrejas, tá? Então, a questão das campanhas, no meu entendimento, e depois o pastor pode até entrar aí com alguma questão, no meu entendimento, faz parte do ritual da igreja a qual aquela pessoa está seguindo. Então, tem igrejas, por exemplo, que fazem campanhas semanais. Vamos fazer a campanha, sei lá, tem tantas que não dá nem para dar o nome aqui, mas eu já vi muitas por aí. Só que eu quero só deixar claro aqui para vocês que estão nos assistindo, é que a Igreja Batista, de uma forma geral, ela não tem o hábito e o costume de fazer campanhas para arrecadar dinheiro, tá? Isso no sentido de que a gente vai pegar um culto aqui e vai pedir para os irmãos orarem e depois a gente vai levantar e 5 sextas-feiras para fazer uma campanha onde cada um tem que dar um valor que o pastor vai estipular. Pastor Cido, por exemplo, pode chegar aqui, ó, nós vamos começar aqui com R$1.000. Quem tem R$1.000 aí, levanta. A Igreja Batista, ela não tem esse costume, tá bom? Só para vocês ficarem claros. Agora, qual é o costume da campanha que a Igreja Batista tem de fazer e que a nossa igreja tem de fazer? Nós podemos fazer campanha, sim, Lívia. Qual é a campanha que nós fazemos? Olha, gente, eu vou pegar o exemplo da outra igreja que nós vamos construir. Nós vamos construir uma igreja. E o pastor vai fazer uma campanha para nós arrecadarmos dinheiro para comprar um terreno num determinado lugar. E ele vai pedir para os irmãos que quiserem ofertar, para que a gente tenha uma conta corrente especialmente para esse fim,
E ela vai ter uma finalidade para isso, mas é para a obra, tá? Não é para cura, libertação, não é para... Porque nós entendemos que essa questão de cura, libertação, o próprio Senhor, Ele vai fazer em nossa vida independente disso. Então, se nós orarmos, se nós confiarmos em Deus, se nós usarmos a palavra de Deus como se convém, se nós entendermos as Escrituras e as bênçãos que Deus tem para a nossa vida, essa questão de cura, libertação, Ele vai dar de uma outra forma, não através de campanha, tá? E Ele faz isso. E nós temos visto, nós temos ouvido e percebido como isso funciona para nós aqui, tá bom? Então, assim, com todo o respeito que nós temos pelas outras igrejas que fazem esse tipo de campanha, o nosso papel não é dizer que eles estão certos nem que eles estão errados. O nosso papel aqui é orientar da forma como nós entendemos que tem que ser feito. E nós fazemos dessa forma, amém? Administração dos dízimos e ofertas. Que a igreja faz com tudo isso? Como é que administra o dízimo? O dízimo não é para ser administrado pelo crente individualmente de acordo com a sua vontade. Ele deve ser entregue à casa do tesouro. O objetivo é haver abundância na casa de Deus. O que o autor está querendo dizer aqui é que a administração do dízimo e da oferta, eu não preciso saber, eu como membro da igreja, eu não preciso saber para qual a finalidade que é aquele dinheiro. Só que as pessoas que são dizimistas, ofertantes, e que eles estão num hall de membro, eles têm a liberdade de questionar junto ao tesoureiro da igreja e perguntar, sim, olha, o que a igreja pretende fazer nos próximos dias? A igreja pretende investir em quê? Ela pretende investir nisso, naquilo? A gente pode fazer esse tipo de questionamento. O que a gente não pode fazer é assim, ó, eu vou dar R$100, vou devolver R$100, e eu quero que esses R$100 aqui compre uma cesta básica para ajudar fulano de tal. Essa administração não é do membro, essa administração é da igreja. A igreja tem autonomia para fazer isso. Irmã Débora. Se não temos o valor financeiramente para dizimar e ofertar, no caso, o nosso trabalho é uma forma de ofertar? Se precisar de alguma coisa? Depende. Aí você falou dizimar e ofertar, né? No caso da oferta, sim. No caso dízimo, não. Dízimo é dízimo independente de qualquer coisa. Agora, a pessoa está desempregada. Ela vai dizimar? Não. Ela não tem, ela não recebe renda, então ela não tem que dizimar. Mas ela pode estar desempregada e pode ofertar. Ofertar o que? A sua vida. Né? Ela pode trabalhar na obra, ela pode fazer alguma coisa ali, isso pode. É isso a sua pergunta? Amém. Então a administração, ela é feita pela igreja, tá? De onde vinha o sustento de Jesus ou de seus 12? Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Jesus ficou tempão com aqueles discípulos. Como é que eles se sustentavam? O grupo de Jesus era sustentado por ofertas de pessoas amigas. Vocês já pararam para pensar? Isso está lá em Lucas capítulo 8. Havia no grupo um tesoureiro. Olha só, vocês sabem quem é, né? Tinha um cara lá que era o cara da grana, chamado Judas Iscariotes. O uso do dinheiro era orientado por Jesus. Desse caixa eram custeadas as despesas do grupo e feitas doações. Talvez pode ser que tivesse sido um grupo até melhor, né? Se não fosse um cara tão ruim assim para administrar naquela época. Mas havia sim uma pessoa que administrava os recursos, tá? Então isso mostra que a igreja do nosso tempo tem que ter pessoas responsáveis para administrar todo o recurso que vem para a igreja, né? Como funcionavam as finanças na igreja primitiva? Nos primeiros dias da igreja, os crentes vendiam seus bens, é o que eu falei no começo. Depositavam tudo aos pés dos apóstolos. E os apóstolos distribuíam. Mais tarde, os diáconos foram instituídos para cuidar desta área também. Olha aqui, nessa época aqui, quando as pessoas se converteram e entenderam a real verdade sobre dízimo e oferta, eles começaram a não fazer questão mais de questionamento. Às vezes na igreja tem pessoas que são muito questionadoras,
com relação a dízimo e oferta. E é normal isso, tá? Não estou dizendo que é errado. Questionadoras no sentido, eu não vou fazer. O dinheiro que eu vou devolver é para aumentar a barriga do pastor, né? Que já está grande. Tem gente que fala isso. Tem gente que fala, não, eu não vou devolver porque a igreja está rica, a igreja tem dinheiro. Não, está errado esse pensamento. Se nós estamos no reino de Deus, nós queremos que o reino de Deus cresça. Se nós queremos que a obra e o evangelho seja pregado, se nós queremos que essa igreja aumente em número, capacidade, qualidade, tamanho, em número de vidas, em número de pessoas, em número de almas ganhas para o Senhor, vai depender de dízimo e oferta também. Porque se todo mundo questionar e ninguém fizer nada, né, nós estamos aqui trabalhando duro. Esse celular que está mostrando o áudio aqui, o vídeo para vocês, eu acho que não é da igreja, né, pastor? Ele não é da igreja, gente. Tem muita coisa aqui que não é da igreja. O irmão vai lá e fala, não, é uma oferta agradável a Deus. Deus está recebendo isso como oferta. Mas a grande pergunta é, será que se a igreja recebesse todos os dízimos e todas as ofertas, ela teria uma qualidade melhor para oferecer em relação ao que ela faz hoje? Ela teria, né? Eu já visitei várias igrejas e você olha assim e fala, nossa, que luxo que é isso. É uma coisa linda. Por quê? Porque teve gente ali que foi tocada por Deus para poder contribuir com aquela obra e aquilo seguir um padrão para que as pessoas se sintam à vontade quando vêm à casa do Senhor. Como funciona? A última questão é, e os missionários como faziam? Né? Tinham missionários lá no Novo Testamento, Paulo, Barnabé, eles levavam ofertas de uns irmãos para outros. Eu não sei se muitos de vocês já leram os livros do Novo Testamento, mas se você ler as cartas paulinas, ela fala muito sobre isso. Inclusive o próprio apóstolo Paulo, ele agradece a contribuição dos irmãos que ele tinha recebido em suas viagens missionárias. Paulo foi uma pessoa que viajou muito para que o evangelho fosse pregado em toda a Ásia. Se você olhar o Novo Testamento com a questão da questão missionária, na questão do sustento da obra, a gente pode perceber que eles não dependiam de trabalho, como é que eu posso dizer? Eles não trabalhavam fora. Paulo, pelo que a gente conhece de Paulo, ele fabricava tendas, né? Ele fazia tendas, talvez, alguma coisa nesse sentido. E quem é que cooperava? Quem é que auxiliava os necessitados, como o exemplo que a Mônica levantou aqui? Quem que fazia isso? Era através das ofertas missionárias, era através dos dízimos, era através de tudo aquilo que vinha para a casa do tesouro. Então, todas as vezes que a gente olhar para uma igreja e falar assim, nossa, eu estou entrando na igreja Palavra da Vida, a igreja está, e está bonita mesmo a nossa igreja, glória a Deus. Se a pessoa entrar aqui e falar, nossa, que igreja bonita, mas ela é bonita porque tem irmãos que fazem ofertas, tem irmãos que devolvem aquilo que é do Senhor, porque senão ela não estaria bonita, talvez não estaria nem aqui hoje. Então, como é que o evangelho foi pregado no Novo Testamento todo? Se a gente olhar, ele foi pregado porque existia alguém ali que estava em sintonia com a palavra de Deus e entendeu o que é ser dizimista e entendeu o que é ser ofertante. Então, a oferta, ela era preparada com antecedência. Lá em 1 Coríntios 16 fala sobre isso. Então, os companheiros de Paulo faziam campanhas. O exemplo aí que a irmã Lívia falou, eles faziam campanha. Qual era a campanha que eles faziam? Olha, irmãos, nós precisamos levantar aqui uma oferta para poder ajudar o irmão que está indo viajar para tal lugar. Então era esse tipo de campanha que era feito naquela época. Além de ser um dever para o crente, dizimar e ofertar é sobretudo um privilégio. Essa questão do privilégio é interessante. A Bíblia fala que mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu não entendia isso. Eu, particularmente, não entendia. Que negócio é esse? Eu vou tirar do meu bolso? Eu vou ser mais feliz tirando do meu bolso do que... Porque normalmente quando a gente fala de dinheiro, a gente faz assim, né? A
A gente quer aqui, ó, bolso cheio, não é isso? A Bíblia ensina totalmente ao contrário. Vocês já pararam para pensar por que a Bíblia ensina totalmente ao contrário? Alguém se arrisca a dizer daqui da igreja, por que ela fala que é melhor dar do que receber? Alguém gostaria de chutar aí? Por quê? A irmã Simone vai falar, o Anderson também vai falar. Então, seria que quando a gente tem para emprestar, quando a gente tem para doar, quando a gente tem para ajudar, significa naquele momento que a gente não está, além de fazer o bem para o próximo, a gente não está precisando tanto quanto aquele nosso irmão. Então, automaticamente, ajuda ainda chama mais ajuda. Então, se eu consigo ajudar o irmão, provavelmente o irmão vai conseguir ajudar outro, né? Então, é isso. Amém. É melhor ajudar do que ser ajudado. Amém. Rodrigo? O Anderson? Era basicamente isso que eu ia falar também, que é melhor a gente estar na posição de doador, né, do que estar ali precisando da ajuda, né, e receber, né? Era isso basicamente também que eu ia falar. Eu penso assim, que é porque a gente tem que buscar primeiro as coisas do Senhor, né? Lá em Mateus 6:33 fala: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, se a gente buscar não se apegar às riquezas, o Senhor ele vai nos abençoar. Amém. Glória a Deus. Tem um mistério aqui que eu quero falar para vocês, falar em mistérios agora. Vou falar em mistério agora para vocês. Tem pessoas que antes de dizimar, antes não era dizimista, não era ofertante, nunca foi. Está na igreja há muito tempo. Só que a vida financeira da pessoa, ela é horrível. E quando eu falo de vida financeira, eu estou falando de vida financeira no sentido de passar fome. Não é vida financeira de, né, a pessoa está lá, está fiel a Deus na oração, está fiel a Deus na frequência ao culto, está fiel a Deus em quase tudo, menos no dízimo e na oferta. E quando ela passou a entender que aquilo não era dela, que aquilo era do Senhor, aquilo mudou a vida da pessoa. Não que ela ficou milionária, não é isso. Mas a Bíblia ela diz para nós o seguinte, tem um versículo que eu gosto muito que Davi fala assim: nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Então, o que eu quero dizer com isso é que todas as vezes que nós fazemos algo para o Senhor, que todas estas coisas, elas não serão acrescentadas. Que coisas são essas? Comida, bebida, não vai faltar essas coisas para você. O básico não vai faltar, em nome de Jesus. Sim, Clê, uma partezinha do versículo que vem de encontro ao que você está falando é o próprio Malaquias 3:10, a parte B, que está escrito: e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Glória a Deus. E é isso mesmo. Uma vez eu tenho um testemunho para contar de um antigo pastor meu, e eu achei muito interessante isso. Ele disse que certa feita chegou uma pessoa para ele, que era crente, já tinha se convertido, estava tudo bem, só que ele não conseguia devolver o dízimo, ele não conseguia. Ele chegou para o pastor, falou: pastor, eu não consigo devolver o dízimo e minha vida está uma desgraça na questão financeira. E aí o pastor falou para ele assim: vamos fazer um combinado? A partir de hoje, você vai devolver o dízimo, a partir de hoje. E eu vou te acompanhar. E eu quero que você fale para mim depois de, eu não lembro, ele deu um prazo, falou, depois de 6 meses. Eu quero que você volta para mim e fala como é que vai estar a sua vida depois de 6 meses. E aí depois o tempo passou, e essa pessoa voltou para o pastor e falou: olha, pastor, eu não entendi essa questão de dízimo e oferta. E depois que eu passei a entender, Deus mudou minha vida. Então o Senhor, Ele muda a nossa vida, mas não como moeda de troca. Tá? Ah, não, eu vou fazer isso porque a Bíblia não é loteria. Não é isso. A Bíblia está dizendo o seguinte, que se você fizer a tua parte e fizer com fidelidade a Deus, Ele vai ser fiel contigo. E quando Ele fala provai-me nisso, é para você fazer prova mesmo.
É o único lugar na Bíblia que diz que você pode provar a Deus. É nos dízimos, é nas ofertas. Você não precisa provar a Deus em outras coisas. Prova nisso. E depois de um tempo, você vai falar com Deus, falar, Senhor, eu provei, eu quero provar, eu quero ver se realmente isso. Mas lembre-se, Deus conhece o nosso coração. Lembra de Abel e Caim, que eu falei no começo aqui, que Deus aceitou a oferta de um e do outro ele recusou? Se você fizer isso de coração aberto para Deus, ele vai aceitar a sua oferta. Mas se você estiver fazendo isso como um jogo, né, como um investimento, ele não vai aceitar a sua oferta, tá bom? Então, o nosso tempo está acabando. Então, acho que ficou claro para todo mundo. Aí, no final da revista, tem a conclusão, eu já falei, mas está falando sobre o que é dízimo. Eu acho que quem foi Melquisedeque, vale a pena a gente falar depois um tempo só sobre isso, tá? Que foi um rei de Salém, está lá no livro de Hebreus e está no Antigo Testamento. E a pergunta é: o que ele recebeu de Abraão e quem na igreja deve administrar dízimos e ofertas? É uma pergunta que está sendo feita. Então, para encerrar a escola bíblica, eu quero dizer para você que ainda não é dizimista e que ainda não é ofertante, que você possa confiar na palavra de Deus e que você possa entregar sua vida ao Senhor e que através de uma conversa íntima com Deus, você possa se regenerar nessa parte, se por um acaso não estiver acontecendo isso na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Nil, pode fazer? Faltam 2 minutos. Eu gostaria de saber, quem não tem o entendimento de ofertas, se essa pessoa pode ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Pode ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Eu entendo que quando a gente tem um verdadeiro encontro com Cristo, a gente vai fazer de tudo para tentar obedecer todos os princípios no que diz a Bíblia, no que diz Antigo Testamento mais Novo Testamento. E como o dízimo e a oferta, ele é um dos princípios, então eu entendo que essa pessoa, ela pode ter um encontro com Deus, sim. Mas à medida em que ela for tendo esses encontros com Deus, em algum momento, ela vai entender que para ela chegar na estatura do varão perfeito, que é Cristo, ela vai ter que passar por mais essa etapa. Assim como tantas outras que tem na Bíblia, que também nos recomenda e que nós somos falhos, nós somos pecadores. E por conta de sermos falhos e pecadores, nós não conseguimos atingir 100% de tudo aquilo que diz a palavra de Deus. Amém? Pastor quer falar. Boa colocação, Clenaldo, porque também aquele que não é dizimista, não é ofertante, a Bíblia trata como um avarento, né? Que tem o amor ao dinheiro, né? Verdade. Tá? Então, assim, com relação a ter um encontro com Deus, é uma coisa que a gente, é pessoal, né? Muito íntimo isso. Esse negócio de, eu tive um encontro com Deus. É você e Deus, meu irmão. Não sou eu que vou medir, Nil, se você teve realmente um encontro com Deus. Não é o pastor que vai medir, é você mesmo. Porque você tem o Espírito Santo para isso. Amém? Rodrigo, obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Que em nome de Jesus você possa, né, contribuir com a obra de Deus. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém? Paz do Senhor.